Oi, tudo bem? Meu nome é Rosa Nogueira, eu sou uma mulher negra de cabelos crespos e pretos, tenho olhos pequenos, castanhos e amendoados, estou numa sala colorida e aconchegante da Multirio e olha, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Tudo bem? Deixa eu te perguntar, você lembra do período do isolamento social? Foi difícil, né? Ih, nossa, você mora sozinho? Ah, olha, acho que para quem mora sozinho ainda foi mais difícil, né? Olha, teve tanta gente criativa que criou assim diversas formas da gente estar interagindo, trocando, mesmo com distanciamento, vocês lembram? É, mas às vezes ficar sozinho pode ser uma grande oportunidade. Você não acha? Não? Bom, a história de hoje fala um pouco sobre isso. Chama Só, de Machado de Assis. Bonifácio entrou na chácara, foi direto para casa, fechou a porta e guardou a chave. Ai, parecia que era o que ele precisava. Já andava cansado das conversas das pessoas, andava cansado de todo mundo. Já tinha 44 anos e não estava isolado por conta de amor. Era cansaço mesmo. Ele estava cansado de ouvir as pessoas, cansado dos amigos, dos assuntos. Começou a ter essa ideia depois que conheceu Tobias. Tobias era um cara que morava para os lados do Jardim Botânico e era conhecido como um filósofo. Filósofo não, ele era um cara alto, magro, nariz fino, usava um óculosinho tartaruga e era conhecido por sua inteligência. Ele era paulista, mas já estava no Rio há um bom tempo. E costumava se isolar, assim, por 2 meses. E aí, um dia questionado por Bonifácio, Bonifácio falou, como você consegue ficar trancado 2 meses, sozinho, olhando para as paredes? Mas eu não fico sozinho. Não? Não, eu não fico sozinho, eu fico com as minhas ideias. Olha, algumas vêm grávidas. E aí elas dão à luz a outras ideias e vão chamando outras e mais outras. Quando eu vejo, eu estou rodeado, cheio, lotado de ideias. E me ocupo bastante. Eu nem percebo passar os 2 meses. Olha, ele falava com tanta fascinação que Bonifácio começou a ter vontade de ficar sozinho também. Refletiu um pouco. E assim ele fez. Trancou a casa e sentou lá. Olha, no início do dia, ele não passou de um proprietário da chácara. Começou a observar as escadas lascadas, as janelas cortadas, vidros quebrados, descarga sem funcionar, ralos entupidos. Passou muito rápido a tarde. Quando ele viu, já estava na hora do almoço e ele nem percebeu o dia passar. Foi quando começou a dar uma tristeza. Ele preparou a própria comida, colocou a mesa, serviu a mesa e se sentiu até um pouco importante, por estar assim sozinho, só ele. Foi quando começou a dar um tédio, parecia que as paredes estavam oprimindo, sabe? O silêncio, ele escutava de longe a rua, que ele morava no Andaraí, não tinha quase movimento. De longe ele escutava algumas vozes humanas, latidos de cachorro, algum barulho de trânsito. Aquilo começou a incomodar no fim da tarde. E aí ele resolveu, então, mexer nas gavetas. Foi mexer nas gavetas e aí lembrava papéis antigos, notas, lembranças de espetáculos. E parecia que cada lembrança, cada papelzinho que ele pegava, ele lembrava as vozes, os momentos. Até que no fundo de uma gaveta, ele encontrou uma caixinha de tartaruga e uma mecha de cabelo. Uma mecha de cabelo escrito, cortado em 5 de novembro, Carlota. Quando ele tocou naquele cabelo, foi como se ele tocasse na Carlota. E ele lembrou, né? Dos momentos que passaram juntos. Foi como se ele conseguisse perceber a Carlota ali, junto com ele. A imaginação dele foi longe, ele pensou como seria interessante. Ela morava lá para os lados da Tijuca,
de repente, reencontrá-la, agora aos 44 anos. E aí se viu ali quando ele percebeu que começou a chover. Foi para a janela observar a chuva e foi lembrando das coisas que ele gostava de fazer quando estava chovendo, os lugares que ele passava, que ele passeava, onde ele gostava de observar a chuva na rua. E cada coisa que ele ia lembrando, pareciam que as pessoas, que a imaginação dele fluía e ele revivia a cena ali na frente dele. Daí ele se encheu de olhar a chuva, pegou uns livros para ler, e quando começou a ler, parecia que a alma dele saltava do livro e ele via cada cena. Ele ia lembrando que aquela situação ali do que ele estava lendo, lembrava um dia que aconteceu tal coisa. Quando ele se via, ele se deixava ir pela situação que ele lembrava. E aí lembrou um dia que ele jantou com o conde, lembrou de um outro dia que ele passeou na Rua do Ouvidor. E as memórias vinham presentes na mente. E ele já se via ali rodeado de pessoas. Quando ele viu que ele estava sozinho e já estava de noite, ele foi ficando cansado. E a chuva parecia não parar, ele cochilou. Quando ele cochilou, ele teve um pesadelo que ele ia até o céu conversar com Deus. E quando ele olhava para o céu, só chovia cabelo. Cabelo da Carlota, é um pesadelo meio estranho. Quando ele acordou, ele lembrou do Tobias, porque estava um latido de cachorro na rua. E ele lembrou que o Tobias dizia assim: já percebeu que um cachorro não questiona o outro? Quando um é seguido latindo, quando um segue o outro latindo, vai um monte atrás e ninguém quer saber o motivo do porquê que o outro estava sendo seguido. Vai todo mundo atrás. É assim. Normalmente é assim na vida também. Ele lembrou do Tobias e lembrou que ele não tinha lido o jornal, parecia que ele já estava ali um tempão. Tentou colocar uma música, mas não conseguiu ouvir. E aquele em silêncio, o tempo parecia não rodar, ele só escutava o tic-tac do relógio. E começou a se incomodar de estar ali sozinho, resolveu andar pela rua. Voltou para casa e se sentiu assim fraco, derrotado, porque ele não conseguia mais, era um tédio, parecia que ele já estava ali há muito tempo. Ele resolveu sair. Quando ele começou a ver o movimento da rua, na rua mesmo, saiu do quintal e pegou a rua com movimento, foi em direção ao centro da cidade. E quando ele começou a ver as pessoas, parecia que ia confortando, ia enchendo, assim. Ele resolveu ir até a casa do Tobias. Chegou lá, bateu e ele estava recluso. O escravo disse que dessa vez ele ia ficar por mais uns 2 dias recluso, já estava um bom tempo. Não conseguiu falar. Bom, voltou à vida dele normal, saiu do isolamento. E aí, depois de umas 2 semanas, ele encontrou na barca o Tobias. Correu e falou: olha, o senhor me pregou uma peça. Essa história de ficar sozinha não tem nada de legal, não gostei. Não, mas me conte. E aí o Tobias foi interrogando cada segundo, cada momento que ele passou sozinho. E ele contou, né, todo o incômodo que ele sentiu, a irritação, e que não foi legal. E o Tobias falou: vem cá, mas você esqueceu do principal. Como o principal? Você não levou para o isolamento as suas ideias. E ele ficou assim, pensando, né, no que o Tobias estava dizendo. O Tobias deu um soquinho na testa e ele passou a refletir sobre se deixar levar pelas ideias. Nossa! Que história, né, gente? Eu acho que todo mundo viveu um pouco isso no isolamento social. Pode ver que dar espaço para criar, dar espaço para as ideias, foi mais ou menos o que ele não fez. Ele ficou ali se ocupando de relembrar a vida que ele tinha fora do isolamento. Ele não deixou surgirem novas ideias. E às vezes ter um tempo para olhar para si é se dar a oportunidade de criar novas coisas. Deixar vir um novo, né? Era mais ou menos o segredo do Tobias para ficar tanto tempo sozinho. E que o Bonifácio não conseguiu. Você acha que você teve alguma ideia interessante durante o isolamento? Você presenciou alguém ter uma ideia bem interessante? Às vezes, ficar sozinho é uma grande oportunidade de
soltar a nossa imaginação. No mundo de hoje, a gente não tem muito tempo para olhar para si, né? Bom, pensando sobre isso, inspirado aí no Machado de Assis, vamos fazer um desafio? Um olhar para si mesmo. Vamos fazer uma autoavaliação. Escolha um local que você possa ficar sozinho. Ih, não, mas é rapidinho. Vai escolher um lugar para ficar sozinho, aí você vai se encaminhar para esse lugar com uma folha de papel. Aí você vai riscar um traço, dividindo a folha ao meio. De um lado, escreva os seus pontos positivos. E no outro, seus pontos em construção. Olha, não tem ponto negativo, pontos que você quer mudar em você, tá? E aí você exercita, assim, essa autoavaliação. Olha, eu... Coloca de um lado lá, e eu sou bastante comunicativo, e daí, de repente, do outro, um exemplo, um pouco preguiçoso. E você vai refletir, assim, onde você pode mudar, onde você pode melhorar. O que você percebeu de mudança do período do isolamento social para cá? Gostou? Interessante. Olha, que nessa história nem sonhava de ter pandemia, isolamento social, ela é bem antiga, mas fala muito sobre um momento bem recente. Gostou? Olha, se você quiser ler essa história com mais detalhes, conhecer essa e outras histórias, contos interessantes, acesse o aplicativo Rio Educa em Casa. Entre na aba Sala de Leitura, leia e divirta-se. Olha, solta a sua imaginação. E não deixa ficar o tempo todo ocupado, não. Deixa um pouco a sua mente silenciar, você ficar um pouquinho sozinho. Experimente. Você vai gostar. Um beijo. Até semana que vem.